Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos têm a paz de Jesus na sua vida? Diga glória a Deus. Quantos têm a paz de Jesus? Digam aleluia. Bom dia para vocês. Eu acho que vocês estão dormindo ainda. Bom dia para vocês. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Já deu bom dia para quem está perto? Já? Não? Então dá bom dia para ele, para ela aí, vai. Glória a Deus. Isso. Agora dá glória, né, irmão? Isso, pode fazer, gente. Amém? Quem trouxe a Bíblia, por favor? Nós estamos na campanha Alguém Ora por Mim. Só lembrando vocês que nós temos o caderno da oração lá na porta, em cima da mesa. Você que ainda não botou seu nome, o nome da sua família, coloca lá que está recebendo oração todo dia. Todo dia nós oramos e daqui a pouco nós vamos orar pelos pedidos de oração também. E fica tudo certo. Amém? Saiba que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Você pode localizar Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Eu quero, nesses domingos, nós estamos na campanha Alguém Ora por Mim e vamos falar sempre sobre oração. Alguns domingos eu falei sobre oração. Particularmente eu não sou muito bom de ficar guardando o que eu prego, mas eu sei que eu falei, a oração te ensina a decidir, e falei sobre ensina-nos a orar, que foi, se não me falha a memória, na ceia passada, na ceia. Domingo eu não preguei, domingo foi o pastor Manuel que pregou, porque estávamos no batismo. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração. Por favor, Tiago, capítulo 5, nós vamos para o verso de número 13. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 13. Quem achou diz amém. O texto bíblico diz assim, a minha tradução talvez vai ser um pouco diferente, mas é a Bíblia. E você que não tem, acompanhe através da projeção.
Se alguém de vós estiver aflito ou triste, ore. Se alguém ou se algum de vós estiver contente, salmodie ou cante louvores. Se algum de vós estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja para que ore por ele, ungindo-o com azeite, em nome do nosso Senhor. Porque a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor, e o nosso Senhor o levantará, e se estiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas faltas ou ofensas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejam restaurados, porque a oração do justo pode muito na sua eficácia ou em seu efeito. Porque também Elias era homem sujeito às mesmas ou semelhante às mesmas coisas, e orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra fez brotar o seu fruto, e você diz amém. Fecha seus olhos. Deus fala conosco através da sua bendita e poderosa palavra. Fala e não te cales. Que teu nome seja glorificado, exaltado neste lugar, para que teu nome, Senhor, unicamente e exclusivamente o teu nome seja glorificado neste lugar. Se assenta, você que pode, por favor. Meus irmãos, nós acabamos de fazer leitura desse texto bíblico que está registrado na carta de Tiago. E Tiago está falando sobre a eficácia ou o poder da oração. A oração, ela é uma fonte geradora de poder. Há quem diz que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A oração é uma fonte geradora de poder. Aonde se tem um gerador, ali há uma fonte de muita energia. Nós precisamos gerar poder por meio da oração. Em toda a Bíblia, nós encontramos pessoas orando e sendo vencedoras pelo poder da oração. E orar é necessário. Oração nunca é demais. Eu sei que tem pessoas que criticam quem ora. Sei que tem pessoas que se acham santos o suficiente, que acham que não precisam mais orar. E sei que há pessoas que dizem que quem está em pecado não pode orar, que Deus não vai ouvir quem está em pecado orar.
Mas a oração é necessário, porque há quem diz também que quem ora deixa de pecar, e quem peca deixa de orar. A oração é necessário. Orar nunca é demais. A oração, ela é sinônimo de vitória. Eu nunca vi uma pessoa que persevera no caminho da oração contar derrota. Porque uma pessoa que ora não conta derrota, ele conta vitória alcançada pela oração. A verdade é que um crente de joelho diante de Deus, com um coração sincero, ele move o trono de Deus. O trono se move quando um crente está de joelho. E há quem diz, um certo pregador, que um crente de joelho é mais poderoso do que 1000 demônios de pé. Eu vou repetir. Um crente de joelho é mais poderoso do que 1000 demônios de pé. Não, eu não estou dizendo 1000 crentes de joelho. Eu estou dizendo um crente de joelho é mais poderoso do que 1000 demônios de pé. Porque os demônios têm que respeitar quando tem um crente de joelho. E se nesta manhã tiver pelo menos um crente que já dobrou o joelho, saiba que Satanás terá que te respeitar, porque você é um crente de oração. E só quem é de oração, levante a mão e abre esta boca que Deus te deu e dê o melhor grito de glória. A verdade, meus irmãos, que quando um crente está de joelho diante de Deus, com um coração sincero, ele move o trono de Deus. E Deus se levanta para lhe dar vitória. Porque está escrito no Salmo 12, verso 5. O salmista diz que por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, que levantarei agora, Não é o salmista que vai se levantar, é Deus que está dizendo que por causa do gemido, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles quem ele assombram. Deus está dizendo que quando ele ouve o clamor do pobre, oprimido, aflito, ele se levanta. E aqui lá vai, Deus vai se levantar quando você clamar por ele. Oh glória, a oração tem poder de mover o trono de Deus. Deus não fica parado quando tem alguém orando. Ele se levanta quando tem alguém orando. Agora dá uma catucada em alguém, pergunta para ele: e aí, Deus vai ficar quieto ou Deus vai se levantar? Porque somos nós que decidimos se Deus vai agir ou não. Não é Ele que vai decidir se Ele vai agir.
Por quê? Porque Deus age quando a gente ora. Quando eu oro, Deus age. Quando eu oro, eu movo o trono de Deus, e quando o trono move, Deus não fica parado, Deus não fica parado, Deus não fica parado, porque é o texto e não sou eu, é o texto que diz: e agora me levantarei agora, me levantarei agora, me levantarei agora, é Ele, não é eu, e porei a salvo aquele para quem eles assopram. O seu inimigo vai ter que beijar a lona quando você orar. A verdade, meus irmãos, que quando a igreja ora, o sobrenatural de Deus acontece. Quando a igreja ora, o sobrenatural de Deus acontece. A verdade, meus irmãos, é impossível Satanás vencer um crente de oração. É impossível Satanás vencer um crente de oração. Se você vê um crente caindo, é porque Satanás venceu ele, porque ele não orava. Quando você vê um crente murmurando, é porque Satanás venceu ele, porque ele não ora. O dia que você vê um crente achando melhor do que o outro, Satanás venceu ele, porque ele não ora. O dia que você vê alguém apontando o pecado da igreja, dizendo a igreja está em pecado, a igreja não precisa orar porque Deus não ouve, é porque esse crente já foi vencido pelo Satanás. Mas hoje eu vim dizer para alguém: Satanás não pode vencer um crente que está de joelho. E se tiver um crente de joelho aqui hoje, nós vamos fazer Satanás beijar a lona. Tem alguém de oração nesta manhã para levantar a mão e dar glória? Ô glória! Um pregador certa feita disse que o diabo, pastor Newton, ele zomba, ele ri das nossas pregações, ele zomba da nossa sabedoria, ele despreza os nossos títulos e status, mas ele teme e treme diante de um crente de joelho. O Satanás não está nem aí com a minha pregação. Satanás ri da minha homilética, da minha exegese. Satanás ri da minha teologia. Satanás despreza o meu conhecimento. Mas quando eu dobro o meu joelho, não tem boca para ele. Oh glória! Ele treme quando eu estou de joelho no chão. Quando eu estou pregando, ele ri, ele zomba, ele fala mal. Mas quando eu dobro o meu joelho, ele tem que calar a boca. Ele tem que apagar o sorriso do rosto dele. Quando você prega, quando você canta, quando você pula, ele ri de você. Mas quando você dobra o joelho, ele tem que botar a cara no chão e dizer: não dá para rir dela agora, não dá para rir dele agora, não dá para... Ah, meu Deus! Deixa eu ver se Satanás pode bater com a cara no muro hoje, porque ele ri de nós. Mas eu quero ver ele rir quando você ora. Quando você ora, quando você ora, ele não pode. A história diz que na época da Guerra Fria,
rainha da Inglaterra, ela declarou: eu tenho mais temor de um crente de joelho do que os mísseis da União Soviética e dos Estados Unidos apontados para a Inglaterra. E aí? Você não tem medo dos mísseis? Não. Eu só tenho medo de um crente de joelho. Porque um crente de joelho é mais perigoso do que uma bomba nuclear. Ah, se a igreja brasileira entendesse o poder da oração. Não, eu não vou falar do mundo, não. Ah, se a igreja de Campos entendesse o poder da oração. Ah, se pelo menos esses crentes que estão aqui dentro, a partir de hoje, começasse a dobrar os joelhos. Ah, meu Deus. A grande estratégia do diabo não é te tirar da igreja. A grande estratégia do diabo é tentar impedir você de orar. Porque o diabo sabe que tirar o crente da igreja é trabalho perdido, que os crentes vai atrás. O diabo mudou a estratégia. Não precisa mais desviar. Continua pregando, cantando, ceando, fazendo a obra. Só não ora. Porque um crente que não ora não causa medo em Satanás. Satanás tem medo daquelas mulheres, né, daquela época, porque hoje está difícil. Daquela época das irmãs do coque, do ciclo de oração, que tinha as consagração pela manhã, e olhava a regente olhava e falava: olha, fulana não veio, acabou a consagração, vamos atrás. Ô irmã, você não veio hoje? É porque eu estava meio desanimada. Bora para o culto, vamos embora para a oração. Aí o irmão não veio. Aí olhava assim, olhava para um lado: olha, está faltando a irmã e o irmão, aquele casal que estava sentado aqui não está vindo. Bora depois da oração, vamos buscar ele. E aí, por que você não foi hoje? Ah, não, é porque hoje eu não estou me sentindo bem, estou triste e estou desanimado. Bora para a oração. O diabo perdia mais uma vida. O diabo olhou e disse: eu vou ter que mudar a estratégia agora. Agora não precisa sair da igreja. Pode estar em adultério pregando na igreja. Pode estar em pecado pregando na igreja. Pode mentir, pode fornicar, pode roubar. Você pode assassinar dentro da igreja. Só não pode sair da igreja, porque se sair, os crentes de oração vai atrás. Agora fica dentro da igreja, errado, mas não ora. Só não ora. O diabo não quer que você ora. E Deus está te convocando para entrar na guerra agora. Deus está te convocando para você voltar a orar. Pastor, mas eu estou em pecado. Ore. Pastor, eu estou fraco. Ore. Pastor, eu não me sinto indigno. Ore. Pastor, eu não posso. Ore. Porque tudo que o diabo quer fazer é calar a tua voz. Deixa eu ver se tem alguém que quer voltar a orar. Urabaia canda lamácia lamaia. Levante a mão, porque a glória de Deus vai te renovar para você voltar a ser um crente de oração. Deus vai te renovar nesta manhã. O altar da tua oração será renovado, será restaurado.
A maior estratégia de Satanás é te impedir de orar. Por quê? Porque Satanás sabe que a oração fortalece o crente e lhe dá poder. Quer poder? Ore. Quer poder? Ore. Oração é como essa tomada aqui, ó. Olha para mim. A oração, tá vendo essa lâmpada? Tá vendo? A oração é isso aqui, ó. Ó, tá acesa, não tá? Tá acesa? Por quê? A fonte que gera poder para acender ela tá desconectada. O crente desconectado da oração não tem poder na vida. Se você não ora, você não tem poder. Nós precisamos de uma fonte que gera poder. Está na hora da gente voltar a gerar poder nos joelhos. Lembra da época que nossos joelhos descascava, dava pareba. Hoje os nossos joelhos estão mais lisos do que pele de bebê. Porque nós não conseguimos mais dobrar os nossos joelhos. E tudo que Satanás está dizendo é: não dobra o joelho não. Não dobra o joelho não. Porque se você dobrar o joelho, eu perco a batalha. Aí quando você quer vencer o diabo, dobra os joelhos. Porque quando você dobra o joelho, você está gerando poder. Infelizmente, muitos crentes já não oram mais. São crentes, pastor Manuel, crentes nominais, que tem nome de que vive, mas estão mortos, estão apagados. Mas hoje Deus me trouxe nesta manhã com esta palavra, e Deus hoje vai te reacender de novo. Deus vai acender a chama de novo. Se tem altar levantado, a chama vai acender de novo, porque o fogo arderá sobre o altar e ele não se apagará. O diabo não vai apagar. Levante a mão para os céus. Só quem quer receber poder de Deus. Nós estamos em um culto de oração. Recebe agora, o teu altar tem fogo. E o fogo não é meu, o fogo vem do trono de Deus. Deus vai querer acender o fogo desse altar. Deixa esse altar pegar fogo de novo. Deixa Deus se encher de novo. Isso. Pelo menos 30 segundos de adoração. Agora, Espírito, acende. Acende esse altar que está apagado. Acende esse altar que está apagado. Acende, 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 acende. Acende, 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 acende. Acende, acende, acende. Acende esse altar, acende esse altar. O altar está fumegando. Está fumegando. Deixa o altar pegar fogo agora. Ai, xanda cantorei, mandai, xandalai. Riamanda canderei, bianderei, calama, xandalai. Ribalaba, candalaba, xandalama, ai. Ri, clamala, xandalai. Recebe poder, 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 poder.
É manhã de poder, 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 poder. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. É manhã de renovo, 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 renovo. É manhã de ser restaurado por Deus. Olha a presença de Deus tomando conta deste lugar. Quem fala em língua, começa a falar em línguas. Quem tinha visão, começa a ter visão de novo. Labacandere, macandore, macanda, lamaia. Limi calamalaceia, andacandere, bede calamanduri, me cai. Limi calamanduri, me canda, lamanto, que mendai. Ribatacá, subindeque, de calamachandarai. Ricalamanda, canturibi calamastui. Amandurebe de calamanturibi calamai. Sente o fogo agora. O fogo que começa nos ossos e vai até o alto da sua cabeça. Pega renovo. Olha o que é novo, 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 olha o que é novo. Recebe o poder do céu agora. Marcha. Cadê os varão da marcha? Cadê as varoas da marcha? Urimicalamante, urimicai. Hoje é manhã de guerra. Urimicalamante, urimicai. Alai candaste, ai dacai. Ai canto i calai choma. Ai calamu maman tu quer. Alai cacassuri me de calamando. Pega, 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 pega. Pega que é novo, pega a graça. Pega o poder de Deus nesta manhã. Deixa eu continuar, por favor. Eu não vou conseguir terminar a mensagem, mas deixa eu sair pelo menos da introdução, por favor. Muitos crentes se tornaram nominais. Tem nome de que vive, mas está morto. Muitos crentes perderam a comunhão com Deus e não sente mais prazer de orar. Mas nesta manhã é necessário, é preciso retomarmos ao altar da oração. É manhã de voltar, levantar o altar da oração. Talvez o seu altar foi quebrado. É hora de você pegar cada pedra desse altar e levantar de novo. Levanta esse altar. Deus está atento para nos ouvir e está pronto para responder às nossas orações. Porque ele disse em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a ele. Está na hora de voltar a clamar. Clame a ele diante da dor, diante da dificuldade, diante da fraqueza.
Ah, meu Deus, clame a Ele, clame a Ele. Tem altar da oração sendo levantado. E eu já posso ver o altar sendo levantado. Eu já posso ver demônios perdendo territórios espirituais. Porque a glória de Deus está tomando conta do ambiente. Altares já estão sendo restaurados pelo poder da oração. A oração é poderosa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olhando para a Bíblia, por favor. Ei, se acomode, por favor. Daqui a pouco você pula, fica tranquilo. Não vai acabar, não. Você vai ter liberdade para fazer isso. Mas deixa eu concluir a mensagem. Olhando para a Bíblia, nós vemos algumas vitórias que foi alcançada pela oração. Em Êxodo 14, 15 ao 16, nós vemos o clamor de Moisés e a vitória de Israel sobre os egípcios. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés está orando em uma hora que não era para orar. E Deus vai dizer para Moisés: por que você clama a mim? Manda esse povo marchar, porque gente parado inventa moda. Gente desocupada inventa moda. Gente desocupada é murmurador. Gente desocupada se acha melhor do que os outros. Gente desocupada não dá dízimo, não dá oferta, e fala de oferta e fala de dízimo. Gente desocupada fala de quem ora. Gente desocupada diz que quem ora está em pecado. E eu não oro porque estou em pecado. Eu oro para não entrar em pecado. Porque se eu entrar em pecado, eu não vou orar. E Deus olhou para Moisés: o povo está tudo em pecado, mas o povo recebeu vitória é por causa que alguém orou por eles, Moisés. Porque se fosse depender do povo, eles morreriam ali. Mas eles receberam vitória porque alguém estava orando. E aqui lá vai. Sabe, aquelas vitórias que a gente sempre recebe por aí, talvez não seja por causa das nossas orações. É porque tem alguém orando e Deus decide dar vitória. Porque você clama a mim, Moisés? Manda o povo, ó. Posso lhe fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você marchou? Porque talvez a sua vitória depende da marcha. Ah, pastor, eu lembro que eu marchei no dia da festa do ciclo de oração, que teve que andar com a bandeira, a espada. Tem quantos anos que você entrou marchando? É hora de sair daqui hoje assim, ó, marchando. Porque a tua vitória depende
da sua marcha, como diz o hino: soldado samo de Jesus. E soldado não fica parado, soldado, ó, marcha, 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 marcha. Nós somos o soldado do exército do Senhor. Eles alcançaram vitória porque Moisés orou. Segundo, para a gente não demorar, a segunda vitória alcançada pela oração, o clamor de Samuel e a vitória de Israel sobre os filisteus. Percebe que não é o povo que orou, Moisés orou, Samuel orou. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 7, versos 7 ao 13. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram e os maiorais dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor. Em outras palavras, não cesse de orar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. A gente conhece esse tipo de gente. Pastor, ora por mim. Oi, irmã, você lá vai pão, lá vou para a igreja. Ora por mim. Já ouviram isso? Não? Não? E Deus dá vitória? Dá, não dá? Por quê? Porque você ora. A pessoa não veio orar, mas você veio. E você, com a intenção de orar para Deus abençoar o abençoado, Deus abençoou, mas o abençoado nem agradece. Samuel dobra o joelho, pega um bezerro que ainda não havia sido desmamado, apresenta ao Senhor como sacrifício. E a Bíblia diz que Deus fez trovejar. E os filisteus temeram, tremeram e fugiram de diante do povo de Israel. E a Bíblia diz que Samuel levantou uma pedra e pôs em Mispa e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a vitória não foi alcançada pela espada e pelo escudo. A vitória foi alcançada pela... Você quer alcançar vitória no grito, vai orar. Você quer alcançar vitória na fofoca, vai orar. Você quer alcançar vitória falando mal do próprio, vai orar. Vai orar. E o povo recebeu vitória, não foi porque eles mereciam, por causa do líder. Deus deu vitória. Moisés orou, Deus deu vitória. Samuel orou, Deus deu. Bora para o terceiro. A oração do rei Ezequias e a vitória sobre os assírios. Isaías capítulo 37, 14 a seguir. Recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão do mensageiro e lendo-a, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Verso 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. A palavra não é para mim, não é para a nação, mas eu estou apresentando para o Senhor o que o Senaqueribe mandou falar. Quando nós chegamos no verso 33, depois da oração de Ezequias,
Aí o Senhor usa a boca do profeta Isaías e diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque porque defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Satanás não vai invadir, não vai entrar, não vai destruir, porque eu a defenderei. Deixa eu ver se tem alguém que quer a defesa de Deus. É só você orar que Ele defende. Deus é o guardião do seu povo. Para encerrar a história do Senaqueribe e a vitória do povo de Deus, a Bíblia diz que naquela mesma noite veio um anjo do Senhor no arraial dos assírios que estava cercando Jerusalém. Um anjo matou 185.000 soldados. Quando Senaqueribe atentou que os soldados haviam morrido, levantou, montou no cavalo e vazou. Ele vai para Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele entra na casa de Nisroque, o seu Deus, para adorar o seu. A Bíblia diz que Adrameleque e Sarazer, que eram os filhos de Senaqueribe, fere o seu pai, mata o seu pai. A espada e foge. Ou seja, não atreva mexer com quem tem uma vida de oração. Brinca com o diabo, brinca com qualquer pessoa, mas não mexe com o crente que dobra o joelho. Você está mexendo com o crente, e quem mexe com o crente mexe com Deus deles. E vou lhe dizer uma coisa: quem mexe com a igreja vai arcar com Deus, porque quem toca, enquanto você toca no homem, fica tudo certo, mas quando você toca na igreja, você está tocando em Deus. É melhor você colocar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no rio Paraíba, rapaz. Não mexe com a igreja. Quarto, essa aqui, se você não dá glória, não dá mais não. O poder da oração. A igreja ora e Deus envia um anjo para soltar Pedro da prisão. Sabia que você ia ficar empolgado. A igreja ora e Deus envia anjo para livrar Pedro da prisão. Atos capítulo 12, 1 ao 12. Por aquele tempo Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a
4 escoltas de soldados, cada um para guardarem, para apresentá-lo ao povo no dia depois da Páscoa. E Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, verso 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A oração da igreja, o propósito da igreja orar era: liberta Pedro, salva Pedro, liberta Pedro, salva Pedro, liberta Pedro, salva Pedro, salva Pedro. Não deixa Pedro morrer, não deixa Pedro morrer, não deixa. Tá aí não? Tá não? E sabe por que muitas das vezes a oração da igreja não é respondida? Porque a gente ora por um tanto de coisa e não ora por uma coisa só. A oração da igreja era uma só, e todos os crentes oravam a mesma coisa: solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro. Em outras palavras, a oração da igreja teria que ser: Senhor, sustenta o pastor, abençoa o pastor, dá graça para o pastor, renova o pastor. Tá aí não, né? Isso aí você não dá glória. A oração da igreja teria que ser: Senhor, abençoa a mente do pastor, Senhor, guarda o coração do pastor, Senhor, protege o pastor. Sabe por quê? Porque se o pastor é ferido, as ovelhas se ferem. Você está aí não? Se o pastor está bem, as ovelhas ficam. Se o pastor está mal, as ovelhas ficam. Então está na hora de mudar a oração. Senhor, guarda Pedro, Senhor, liberta Pedro. Você está aí? Ei, o dia que você lembrar de orar pelo pastor, qualquer que seja, muda a oração. Senhor, abençoa a mente do pastor, Senhor, guarda o coração do pastor, Senhor, guarda os olhos do pastor, Senhor, sustenta o pastor, Senhor, bloqueia tudo que está em volta do pastor, para que o pastor não seja de... Pedro está preso, a igreja está protegendo Pedro. Senhor, ele está guardado por 4 quartetos de soldados, 16 soldados está guardando, mas não existe força maior do que 120 crente assim. Dezesseis soldados, uma porta de bronze que 12 juntas de boi tinha que abrir ela. E lá está Pedro atrás delas. A Bíblia diz que o anjo veio, as cadeias caiu porque a igreja orava. Pedrão acorda, já quer sair correndo. Não, calça as sandálias. Quando Pedro calçou a sandália e vai correr, o anjo diz: ei Pedro, ei, veste a capa. E a igreja? Guarda Pedro, liberta Pedro, guarda Pedro, liberta Pedro. E o Pedro, vão correr, bota a capa Pedro, guarda Pedro, liberta Pedro. Aí o Pedro coloca as sandálias, Pedro coloca a capa, as cadeias caem, a porta se abre, e os soldados nem viu. O anjo vai e fala: segue-me. Pedro segue. Passa o primeiro 4 soldados, passa o segundo grupo de soldados, passa o terceiro grupo, passa no 4º grupo. A porta que 12 juntas de boi tinha que abrir, automaticamente assim, ó. O
O anjo disse: me segue. Vamos, vamos. Deu a primeira curva, o Pedrão curvou. A segunda curva, o Pedrão curvou. A terceira curva, curvou e pega reto. O anjo vai só até na curva. E o Pedro? Ele despede Pedro e fala: tá livre, Pedro. Aí o Pedro olha e fala: é uma visão. Eu estou tendo uma visão. Visão, o anjo. Aí, né, como quem ainda não acordou, tô livre? Tô livre? Tô livre? E para onde que Pedro vai? Para a casa da irmã Maria. A casa da irmã Maria é a casa do círculo de oração. É a casa da irmã Maria. Na casa da irmã Maria tem 120 crentes. Liberta Pedro. Salva Pedro. Liberta Pedro, salva Pedro, liberta Pedro, salva Pedro. E a igreja está orando. Daqui a pouco a oração está fumegando. Aí, como diz o hino, o altar está fumegando, está queimando os meus pés. Parece. O altar está fumegando, está queimando meus pés. Parece que estou no monte. Amém? Parou. O altar da igreja estava fumegando. Aí de repente chega alguém na porta, que ele estava de porta fechada com medo. Mas de repente alguém faz isso aqui, ó. Automaticamente alguém diz: deve ser os soldados de Herodes. Mas insistiu. De repente vem uma adolescente de 12 anos chamada Rod. Ela olha pela frechinha da porta e ela sai correndo dizendo assim: é Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro. Tá aí não? É Pedro. Alguém, né? Os mais velhos, não, é o anjo dele. Mas a menininha está dizendo: é Pedro, é Pedro. Mas os mais velhos estão dizendo: não, é o anjo, é Pedro. Eu conheço Pedro, é o pastor Pedro. Nós orou e Deus deu. É Pedro, é Pedro, é anjo, é Pedro, é anjo, é Pedro, é anjo. Não, é Pedro, é anjo, não, é Pedro, anjo, é Pedro, é Pedro. Aí alguém levantou e disse: vou lá ver. E ela foi atrás. Aí imagina quando Pedro está na porta e alguém abre a porta. Aí a menininha vai dizer assim: não falei que era Pedro? Você falou que era anjo. Falei que era Pedro, você não acreditou em mim. Sabe porque o que Deus estava dizendo? Que a geração de jovem tem que ser acreditada quando ela falar. O problema é que a gente duvida daquilo que os jovens têm falado. Era apenas uma adolescente que falou: é Pedro. E Deus estava respondendo a oração da igreja. Quando Pedro chega, cessa a oração. Porque a igreja não precisa mais orar para Pedro ser livre. Porque Pedro agora já está livre. Pedro conta para a igreja o que aconteceu. Testemunho. Depois da oração tem que ter testemunho. Pedro testemunhou para a igreja para acrescentar a fé da igreja. E quando a igreja ora, tem testemunho. Mas vamos embora para nós terminar. O último. Paulo e Silas oraram.
e foram libertos da prisão. Atos capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. E os demais presos e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se e quebraram-se as cadeias de todos. Olha para cá. Paulo e Silas, ora. Só que o milagre acontece não é só com Paulo e Silas, com todos. Você já percebeu que na igreja nem todos oram? Você já percebeu que tem gente que só chega depois da oração? Você já percebeu que tem gente que na hora da oração fica conversando no pátio da igreja? Enquanto a igreja está orando, o caba fica batendo papo. Acabou a oração, eu venho para cantar. Eu venho para ter oportunidade, porque a oração não importa. A igreja tem oração todo dia. Eu chego depois da oração. Quando é que eu vou ter vitória? Nunca. Paulo e Silas apanhou, foi preso, está algemado no tronco, mas eles sabem orar. Eles sabem cantar. E quando eles cantam, o céu disse: está cantando mesmo na prova. Está orando mesmo na prova. O céu não fica parado quando alguém está orando e cantando. O terremoto aconteceu, sacudiu a prisão, as portas foram abertas, as cadeias quebrou. Alguém saiu? Não. Quando os soldados pensou, estamos ferrados, porque imagina uma cadeia, os presos tudo revoltados, com as portas tudo abertas. Rebelião. Só que lá não teve rebelião, a porta abriu e todo mundo ficou parado. Porque as coisas de Deus é com ordem e decência, não tem bagunça no agir de Deus. Aí eles param. O soldado tira a espada e diz: eu vou ter que me suicidar, porque é melhor me suicidar do que ser pego por esse povo e ser linchado por eles. Quando ele arranca da espada no meio do escuro, o Paulo diz assim: ei, não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Deixa eu dizer uma coisa. Paulo e Silas poderia ter saído, sim ou não? Porque o terremoto foi para livrar eles, sim ou não? Mas por que eles não saíram? Porque o mesmo que tinha lançado ele dentro da prisão eram os mesmos que tinham que tirar de lá. Não te faça nenhum mal, porque aqui estamos. O centurião brada de lá e diz: o que eu tenho que fazer para me salvar? Ele não está querendo ser salvo, não. Ele está querendo dizer: o que eu tenho que fazer para me salvar, o que eu tenho que fazer para não ser linchado por todo mundo aqui. Aí o Paulão disse: você está com medo de morrer? Está com medo desses homens aqui te pegar ou com medo do seu chefe? Aí Paulão vai dizer assim: a boa oportunidade para pregar a palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Concluo aqui. O verdadeiro cristão não pode viver sem orar, porque a oração faz parte da comunhão e da comunicação do crente com Deus. Jesus, ele foi o maior exemplo de uma vida de oração, mesmo sendo Deus. Todavia, como homem, ele precisava orar. Quem ora ou quem não ora está fora da peleja e está prestes a ser derrotado. Quem vive na prática da oração é vencedor, porque onde tem oração tem vitória. A oração é a respiração da nossa alma. A oração é o alimento da nossa fé. E podemos dizer, a oração é um diálogo com Deus. A oração é a respiração da alma. A oração é o elo que nos une a Deus. A oração é o alimento da nossa fé. A oração é a terapia. Ela acalma a tensão da nossa alma. Não existe remédio melhor do que a oração. Está nervoso? Ora. Está triste? Ora. Está doente? Ora. Está quebrado? Ora. Está caído? Ora. Tudo que você estiver passando é só orar, porque a oração, ela é o remédio para todas as coisas. A oração tem poder. A oração tem poder. Está doente? Ora. Falta chuva? Ora. Está chovendo demais? Ora. Não está chovendo? Ora. Porque Elias orou para não chover. Elias orou para chover. E aí o texto diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se um justo, que era Elias, orou e o céu parou, imagine uma igreja com 180 membros orando. Fica de pé. Só quem recebe a palavra fica de pé dando glória. Não. Eu vou te dar a chance, meu. Só quem recebe a palavra fica de pé dando glória.